Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós íamos gravar lá fora e mostrar um pouco mais aí de Gramado, mas o tempo não ajuda, né? Tá chovendo, tá um tempo parecido com o da Estônia aqui, né? Então vamos gravar aqui na acomodação mesmo e hoje tem aqui uma convidada especial da Estônia, né? A Marília, que também tem um canal, a princípio esse aqui é o canal dela. E aí, cara, por que alguém sai da Estônia pra morar no Brasil? Tá, é uma história um pouco longa, mas eu não saí da Estônia para morar no Brasil. Eu já morava fora da Estônia. Eu saí da Estônia quando eu tinha 16 anos, então já faz metade da minha vida. Então, depois da Estônia, morei na Bélgica, na Inglaterra, já morei na Espanha e na França. Então, eu já tinha feito a minha faculdade, já estava trabalhando num lugar mais estável, só que não estava feliz. Daí pensei, ok, o que eu posso fazer agora? Eu ainda tenho 25 anos, não, 24, acho, né? 24 anos, quero fazer algo diferente, eu não quero só ficar agora trabalhando por 30, 40, 50 anos. Então eu comecei a pesquisar sobre países, eu pesquisei sobre Brasil, Austrália e Portugal. E no final acabei escolhendo o Brasil porque aconteceu assim, eu consegui uma vaga para fazer pós-graduação em Curitiba. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, mas eu fui sozinha, não conhecia ninguém e foi a melhor decisão que eu tomei. Então, que maravilha! Então foi depois de estudar no Reino Unido, você morava na Bélgica ou no Reino Unido quando você veio para o Brasil? Depois de fazer minha faculdade no Reino Unido, em Londres, eu fui para a Bélgica fazer meu mestrado e depois do mestrado eu consegui um emprego na Bélgica. Mas eu já tinha morado na Bélgica também antes de Londres. Eu completei high school na Bélgica. No ensino médio. Sim. Interessante. E aqui no Brasil agora, você trabalha para uma empresa local brasileira ou para uma empresa estrangeira de forma remota? Agora eu trabalho para uma empresa da Finlândia, que também tem escritório na Estônia, escritório no Vietnã. Faz pouco tempo, eu comecei em março, então é um trabalho 100% remoto. Mas antes desse emprego eu também trabalhei remotamente. Eu trabalhei para uma empresa dos Estados Unidos. Então faz um tempo já que estou trabalhando desse jeito, remotamente. Mas eu já trabalhei aqui no Brasil também. Ah, é? E como foi essa experiência aí, de trabalhar no Brasil? Então, foi durante os meus estudos aqui, então eu não tive tanto tempo para ter um emprego full time, então eu dei aulas de inglês. Eu trabalhei na Wizard, eu trabalhei também numa outra escola. Bom, minha experiência não foi tão brasileira também, porque nessas escolas tinha muito estrangeiro, muitos professores estrangeiros, então eu acho que eu nunca tive uma experiência totalmente brasileira nesse sentido. Então, e em termos de salário, nem queira ter essa experiência, né? Verdade. Mas é isso. Mas aí que tá, quando você vence esse desafio que o Brasil tem, né? Que o poder de compra é baixo, o salário é baixo e tal, mas quando você transcende isso, sendo brasileiro ou estrangeiro, aí você começa a ver o lado bom do Brasil, né? Que tem, eu sempre falo dos dois lados, né? O Brasil tem um lado bom, tem um lado ruim, mas você consegue desfrutar melhor desse lado bom que o Brasil tem quando você não depende do salário do Brasil, né? Aí sim o Brasil é muito bom. De fato, nós estamos aqui em Gramado agora, né? E estávamos na Europa até pouco tempo, até fiz um vídeo aqui no canal recentemente falando sobre isso, né? Mas por quê? Por que alguém nômade digital sai lá da Europa, né, pra vir para Gramado, né? E aí vocês assistem lá o vídeo para saber por quê. Mas é esse o lado bom do Brasil e que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando eu falo que eu saí da Austrália para ir para Portugal,
Ou então fulano saiu da França para morar no Brasil. A pessoa pensa, pô, mas você saiu de um país que ganha bem para ir para um país que ganha mal. Logo você fracassou na vida. Mas não é bem assim, porque você não pode sempre pensar que tudo se resume ao salário local, entendeu? Mesmo porque Portugal, na verdade, mesmo tendo um salário mais baixo, você tem uma qualidade de vida muito boa, né? Então, quando você não depende do salário local, pronto, aí tudo muda, né? Aí você pode até desfrutar do que o Brasil tem de bom. Sim. Não, na verdade, quando eu cheguei ao Brasil, eu nem sabia, nem pensava nessa possibilidade de trabalhar remotamente para uma empresa da Europa, dos Estados Unidos. Mas agora, com a pandemia, eu acho que essa realidade virou muito comum, trabalho remoto. Sim. E daí veio essa ideia, mas por que não tentar achar um emprego em uma empresa de fora? E sim, deu certo. E é tão comum brasileiros conseguirem empregos também em empresas estrangeiras. Por exemplo, nessa empresa que eu trabalho hoje, tem brasileiros que trabalham lá. Na empresa que eu trabalhava antes, também tem brasileiros que trabalham remotamente do Brasil. Então, só uma dica para vocês: se você fala inglês, com certeza o LinkedIn é lugar para você procurar um emprego de fora. Ajuda bastante. Trabalho remoto, né? Mas sim. Ainda assim, você trabalha de forma remota, né? Mas vocês têm um filho pequeno. Sim. Esse é um dos motivos porque vocês ficam em Porto Alegre, por exemplo, ao invés de passar, por exemplo, um pouco em Curitiba, ficar um pouco lá no Nordeste, pegar um sol, depois vai para outro país, assim, ter uma vida mais nômade. Por que vocês não fazem isso? É por ter uma criança pequena ou é por outro motivo? Então, a gente se mudou bastante dentro do Brasil, na verdade. A gente não ficou, faz só um ano que a gente está em Porto Alegre. Então, nós moramos em Curitiba, em Itajaí, Guaíra, agora Porto Alegre. Então, nós mudamos bastante, na verdade. Sim. Mas sim, com certeza, com criança pequena é um pouco mais importante você ficar um pouco mais de tempo em um lugar só. Só que o plano é passar alguns anos na Europa. Estamos pensando em diferentes países, mas não é um obstáculo que você tenha uma criança pequena. Você pode morar em vários lugares, mas atualmente o que a gente não sabe é se o meu marido, que é funcionário público, poderia trabalhar remotamente de fora do Brasil. Esse é algo que a gente tem que discutir e ver se é possível. Às vezes até para o trabalho remoto alguma burocracia também, né? Sim, exatamente. Sim. Mas quando você vence essa burocracia, se você pode fazer de forma remota, assim, não faz tanta diferença você estar na cidade do lado, ou no país ao lado, ou no continente ao lado, né? Sim, sim. Ou dá para fazer um trabalho híbrido também, porque tem trabalhos que de fato, no caso do advogado, né, ele pode atender clientes de forma remota, fazer muita coisa remotamente, mas uma vez por semana ou por mês ele tem que comparecer num tribunal. Sim. Né? Mas aí quando você está muito longe, né, tem que pegar 10 horas de voo, aí complica fazer isso com frequência, né? Olha quem quer participar do vídeo, né? Falando na criança pequena. E há muitos casais nômades que têm filho, tá? Já vi casais até com gatos, né? Com animais, com filho, ou mesmo no motorhome, né? Assim, é possível. No nosso caso, assim, quando eu e a Pamela tivermos filho, eu pararia num canto por um tempo, né? Mesmo porque eu não acho que o nomadismo digital tem que ser, assim, sabe, sempre buscando aquela aventura, sim, tem que estar no país. Você tem essa possibilidade, mas você nem sempre quer fazer isso, né? Eu acho que é um ciclo. Você pode resolver parar quieto num canto por 1 ano ou 2, depois viaja intensamente, depois parar quieto num canto. O interessante é sempre ter essa liberdade, né? Sim. Que o trabalho remoto nos dá. Sim. E também as crianças, na verdade, para as crianças, os amigos são tudo, né? Daí, sim. Quando eles fazem amizades em um lugar, eles não vão querer tão facilmente sair do lugar e deixar os amigos. Então, tem que pensar, quando você tem filhos, você vai começar a pensar nesses
nessas coisas também que você não pensaria sem filhos. Sim, né? Aí tudo muda. Mas agora, Sim. outra pergunta que pode ser interessante aí para pessoas que têm filhos pequenos, né? E eu vejo muito brasileiro migrando para Portugal ou para um país mais desenvolvido, justamente porque tem filho pequeno. Tem gente que fala, eu não vou porque eu tenho filho, né? Tem gente que é o contrário, eu vou migrar justamente porque eu tenho filho pequeno. Verdade. E aí, vocês agora, quando pensam assim, o futuro de uma criança que está crescendo, vocês acham que o Brasil é o melhor lugar para um casal que tem filho pequeno? Para vocês que têm opção de morar na Europa ou morar em outro país? Então é uma pergunta difícil, porque eu cresci na Estônia, onde as crianças têm muita liberdade. Eu ia na creche sozinha quando eu tinha 4 anos, então as crianças têm essa liberdade porque tem muito mais segurança do que aqui no Brasil. Então, de verdade, me faz pensar em ir para a Europa exatamente por essa questão de passar uns anos lá, ver se o meu filho prefere, se é melhor para o desenvolvimento dele, mas ao mesmo tempo os brasileiros também crescem bem, então não tem problema. No final não é exatamente o mais importante, mas se a gente tem essa possibilidade, por que não oferecer essa experiência para meu filho? Sim. Eu acho que cada caso é um caso, né? Sim. Depende muito das circunstâncias da pessoa também. Também. Né? Porque a gente estava falando de Gramado aqui, né? Um lugar, assim, muito top, assim, seguro, né? E então, se é um casal, assim, que tem boas condições, né? E a criança vai crescer em Gramado, às vezes pode ser muito melhor do que você estar num país mais desenvolvido que o Brasil, mas você está numa situação muito precária. Né? Muitas vezes não tem um trabalho que você gostaria, não ganha bem e tudo mais, ou você está numa cidade ruim dos Estados Unidos, pode ser pior do que estar numa cidade boa do Brasil em condições boas. Então, eu penso assim, a gente pode até fazer uma visão geral e falar, ok, Estados Unidos é mais rico, é mais desenvolvido que o Brasil. Mas e os casos específicos, né? O fulano tá melhor que o cicrano, a cidade X no Brasil comparado com a cidade X nos Estados Unidos, né? Ou na Europa que seja. E uma coisa também, né? Caso vocês decidam ir para a Europa, olha, Portugal, então, eu sou suspeito para falar, né? Porque a gente está sempre lá, mas pode ser um lugar muito, muito interessante também. Eu gosto muito da Estônia para ficar uns meses, mas para morar entre Estônia ou até mesmo outros países, né? Ou Portugal, eu preferiria Portugal. Sim, sim. Com certeza é um país no qual a gente pensa bastante. Então, para mim, pelo menos, Portugal seria maravilhoso, porque é muito mais próximo do Brasil, só que também estaria próximo da minha família que está na Europa. Então, seria maravilhoso. Olha aqui. Então, quem sabe? Eu sua esposa já falou de Porto, então eu já sei a cidade também, que é a melhor cidade. Só não vai para Peniche, que lá é meio morto, né? Mas ou mesmo Lisboa. Assim, a gente gosta de Lisboa para visitar, já moramos lá, mas para morar o Porto a gente prefere realmente Porto, assim, Aveiro, Ilha da Madeira. Já tô começando a jogar muitas opções aí, né? Mas não, acho que para morar ainda assim, a gente mesmo quando vai para Ilha da Madeira, para outros lugares em Portugal, a gente volta pro Porto, a gente sempre tem aquele feeling, né? Aquele sentimento de que esse é o melhor lugar em Portugal no final das contas. Né? Que bom, vou lembrar disso, com certeza. É isso aí então. Pô, muito obrigado. Muito obrigada. E ó, o canal da Marília tá aqui, tá? Vocês podem ir lá, conferir os vídeos. Europeia no Brasil. Nós fizemos um vídeo lá também, tá? Sim. Acho que esse aqui vai sair primeiro no meu canal, mas daqui uns dias, em breve, vai ter um vídeo lá também. Sim. No canal dela. Então, pessoal, quando aparecer esse vídeo no canal dela, ele vai aparecer, eu vou deixar ele na sugestão aqui para você clicar e assistir. Enquanto isso, o YouTube vai sugerir outro vídeo aí para você. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.